gente, eu posso falar porque eu tô postando vídeo. E é porque eu não sei como é mais minha senha. Aí eu consegui recuperar o canal. Tinha que fazer o login. Aí toda hora eu melhorei muito mais os meus desenhos. E a gente tá mais de uma semana, um mês, um ano sem postar vídeo. Então, é só isso que eu queria dizer. E um pouquinho de canal e um pouquinho de vídeo tá lá no Joyce. Só Joyce. Então, eu não sou o Anderson, sou o Brian. E eu vou mudar o nome do canal para Brian. Então é isso, tchau.